Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e o meu convidado de hoje, ele é rapper, cantor, médico, neurocientista. Então, se você quer saber também de uma história de superação e esperança, fique com a gente até o final. Estou aqui com o Dr. Jay, seja muito bem-vindo. Boa noite e obrigado pelo convite, Vanessa. Agradeço muito. Que legal, seja muito bem-vindo ao nosso programa, obrigada por ter aceitado o convite. Eu queria que você falasse um pouco da sua infância, do lugar que você cresceu, como que era lá para os anos 80, onde a criminalidade, a violência predominava. E como que você fez para não ser contaminado por isso e chegar até aqui, onde você está hoje? Então vamos lá, a história é longa. Eu sou nascido em São Paulo, eu sou da Lapa ali, mas a família veio vindo cada vez mais aqui para o fundo daqui da Zona Oeste. Aí vim para Osasco, depois de Osasco, Carapicuíba. Carapicuíba foi a minha escola, tanto na música como no futebol, e que foi que abriu as portas para um sonho de sair daquela realidade, né? Você me perguntou da minha infância. A infância foi boa, não trocaria, mas foi difícil, né? 9 irmãos, e filho de uma empregada doméstica, de um caminhoneiro. Então a realidade era bastante difícil da situação que a gente vivia, né? Mas graças a Deus dentro de casa sempre se falou muito de Deus, sempre meus pais focaram muito numa educação para que a gente pudesse ter em casa o que a rua não ia nos dar, né? E era difícil. Carapicuíba dos anos 80, ali na Coab, né? Imagina só, eram os prédios do BNH, né? Então estava vindo gente de todo lugar. Quando eles abriram ali aquelas residências ali, então estava vindo gente de todo lugar e era uma briga por território. E ali, pequeno ali, a gente foi exposto a muita violência, né? Aconteceu de tudo ali. E mesmo assim você permaneceu firme, porque acaba tendo coisas fáceis também em um ambiente assim. Né? Às vezes até as amizades que cresceu com você, né, pode ter ido para outro caminho, mas você se manteve ali também firme. Foi. E teve aquelas amizades também que que ajudou, né? Né? Mostrou também que seguiu um caminho e falou, ó, não precisa ser desse jeito para todos nós, né? Ali, quando eu mudei para lá, eu tive um impacto muito grande no primeiro dia. Não existia padaria, esses negócios. Era uma perua que passava vendendo pão. Então minha mãe mandou eu pegar o pão. No primeiro dia eu encontrei com um cara já ali que tinha acontecido um crime e tal. E eu falei, nunca tinha visto aquilo, né? E eu falei, nossa, não vai ser fácil, né? Mas o que aconteceu? Eram dois extremos. Do mesmo lado que tinha violência, tinha outras coisas que você podia se apegar, como o futebol, que foi minha passagem para sair dali, né? O futebol foi realmente que me tirou daquela realidade e me deu uma oportunidade. Você aproveitou ali para usar para o bem, né? O esporte e tal, porque muitas pessoas acabam se perdendo e não conseguem avançar na vida, né? Às vezes se perde, muitas vezes a criminalidade, né, rouba a vida ali também. Exato. Então, de Carapicuíba para os Estados Unidos, como que foi isso aí? A gente disputava ali os campeonatos ali, né? De categoria de base, fazia testes nos clubes, Palmeiras, São Paulo, e num campeonato desse veio um time de fora, escolheu 2 garotos, e um deles fui eu e um amigo meu que mora lá até hoje, é meu amigo até hoje, e a gente foi, mas foi primeiro para o Canadá. Aí você imagina, não falava a língua, nunca tinha entrado num avião, nunca tinha estado num país frio daquele jeito, novo. Eu lembro das minhas irmãs perguntando para minha mãe, você vai deixar ele ir? Você era menor ainda? Era. Na época? E aí ela falou, não, ele vai, é o sonho dele. O bom era que a minha mãe tinha essa visão, né? Meus pais, assim, de deixar e apoiar, né? E foi legal, porque daí a gente foi uma experiência difícil, mas ali foi meio que preparou o terreno para o que veio depois, né? A chance de entrar numa universidade e tudo mais veio dessa primeira experiência. Então os famosos olheiros que falavam, né? Não sei se é assim hoje em dia, que o pessoal vai lá, olha a garotada e depois vê os melhores e para formar um time ali e tal. E eu gosto de falar que eu não era o melhor. Deixa claro. Eu era muito esforçado, assim, que sempre posição? fui muito obstinado. Eu era meio campo. Meio campo. Meio campo.
Era enjoado, jogava de 10. Mas não era melhor, tinha melhor. Mas eu era muito obstinado, sempre fui assim, né? Porque até a realidade dentro de casa não era muito fácil. Então tinha que, pelo menos, tentar e não desistir. Então eu não desistia. E, na verdade, essa foi a primeira experiência. Depois eu voltei para o Brasil e eu tinha um sonho de estudar. Eu sempre gostei de estudar. Eu descobri há pouco tempo, Vanessa, que eu nunca fui um cara que quis ser jogador de futebol. Eu me tornei jogador de futebol. Acho que Deus falou assim, vamos ver aqui que ele sabe fazer um pouquinho melhor e vamos dar essa oportunidade para ele através daí. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre. O meu irmão, o meu irmão mais velho, ele trabalhava numa editora. E assim, os presentes eram livros. Então ele trazia livro. Então eu lia desde cedo. Então eu sempre gostei muito de estudar. E quando eu descobri, porque quando a gente foi para o Canadá, os jogadores mais velhos, que eles eram bem mais velhos, eles levam pra gente, porque lá todo mundo tem profissão, todo mundo lá passou por uma universidade. Aqui não acontece, né? O jogador de futebol aqui não tem tanta gente, são poucos, né? E eles olhavam pra gente e falavam, não, você tem que jogar na universidade, você tem que jogar na universidade. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, não, agora eu quero jogar numa universidade. Só que para jogar numa universidade, você tem que passar no vestibular, não é tão fácil. Sim. Mas graças a Deus deu tudo certo, tudo aconteceu. Que bacana. E as dificuldades, assim, de ter deixado a família? Porque você era muito novo ainda. Como que você soube lidar com isso quando você estava fora, né? Em outro país? Adaptação também deve ter sido difícil. No Canadá, que foi a nossa primeira experiência, foi muito difícil mesmo ficar longe, assim. Mas, assim, o sonho de sair daquela vida que nós tínhamos deixado aqui e estar fazendo uma coisa que você gosta, meio que compensava. Era difícil, né? Mas naquela época não tinha telefone celular. Estamos falando dos anos 90, no início dos anos 90. Não tinha celular. A comunicação era por carta. Então, mandava 15 dias depois você recebia uma resposta. Era difícil. Não tinha nem e-mail, assim? Nada que mais fácil mais rápido, no caso, né? Não, eu fui conhecer e-mail em 97. A gente foi antes disso, né? Em 97. Que eu lembro de ter na universidade contato com o computador, porque assim, talvez as pessoas que tivessem mais condições aqui já tinham esse contato antes. Nós não, eu lembro que a primeira vez que eu tenho o mesmo e-mail até hoje, foi em 97, desde 97 que eu tenho esse e-mail. Que bacana. E como você fazia para se comunicar assim? Pegou rápido? Como que era? Ou o pessoal foi com você também? Não, porque assim, eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, né? Quando eu voltei foi um ano no Canadá, depois eu voltei para o Brasil, fiquei um período no Brasil, trabalhando, jogando futebol, correndo atrás. E eu tive a oportunidade de uma universidade que eu fui numa feira universitária aqui. Vieram várias universidades dos Estados Unidos. E o treinador lá falou para a pessoa que vinha para essa feira, falou, vai para o Brasil, me arruma um jogador de futebol. E por coincidência, quer dizer, não existe coincidência, eu fui nessa feira e falei justo com essa pessoa. Ele falou, você pratica algum esporte? Porque as universidades são pagas, né? Sim. Eu falei, eu jogo futebol. Ele falou assim, então mantiveram contato comigo, me ajudaram, foram me dando o caminho. Eu fiz o vestibular do Brasil mesmo. E quando eu passei no vestibular, eu fui. Nessa época eu já falava inglês, porque no Canadá eu aprendi, porque eles colocavam vocês em alguns cursos, porque a gente era muito novo, né? Então eles colocaram a gente em alguns cursos. E assim, eu costumo falar que eu tive tanta ajuda de Deus, assim, que eu nunca tive um professor de inglês na minha vida. Para muita gente vai soar estranho, mas eu nunca tive condições de pagar. Eu aprendi inglês lá e do jeito deles, porque como eu não sabia nada, eu fui aprendendo, fui absorvendo do jeito deles, né? E fiquei muito tempo, né? Se você for contar tudo, assim, deu por volta de 22 anos vivendo lá. Então depois também já fluente. Porque quando você está no país, você consegue treinar, né? É diferente de você estar aqui, faz uma... Eu não consigo, gente. Eu já tentei fazer várias vezes inglês. Inclusive, se tiver algum professor aí que tenha alguma outra técnica, eu estou à disposição. Porque realmente é algo bem difícil das pessoas conseguirem, né? E se adaptarem, conseguir se virar ali no país. Quando eu cheguei lá, começa a história daqui, né? Que eu tive que fazer o vestibular e era tudo em inglês. Então, eu fiz tudo em inglês. E quando eu falo, assim, quando Deus tem um caminho para você, nada vai tirar aquilo de você. Eu lembro que você fazia o vestibular numa escola americana que tem ali no Morumbi, chama Escola Graduada.
E eu lembro que eu fui para essa escola, era um dia chuvoso, e eu peguei o ônibus errado. Eu fui parar em Santa Amaro e desci para o Morumbi. Mas um motorista de ônibus me ajudou, me colocou num outro ônibus e eu cheguei até lá. Eu cheguei todo molhado para fazer vestibular. Eu lembro que eu estava todo molhado na entrada dessa escola. Começou a chegar o pessoal para fazer o vestibular também. Mas o pessoal que já estudava. Então chegava aquele pessoal de chofer e tal. Eu lá, eu falei, não, eu vou embora. Eu não tenho nada com isso. Quem sou eu? Esse pessoal estudou em escola americana a vida inteira. Mas alguma coisa falou, não, entra e faz. Você está aqui, você vai e faz. Fui, fiz o vestibular. Chama SAT, o vestibular americano, para você entrar nas universidades. Fiz o SAT. Voltei para casa. Um mês depois, eu estava lá, e eu lembro que tudo que eu fazia era correr. Eu corria para treinar, eu corria e trabalhava 3 empregos. Nossa. Eu dava aula de futebol em 2 clubes, dava aula de futebol na escola da prefeitura de Carapicuíba, dava aula de futebol num clube japonês, que eles me davam os livros, porque eles tinham, os filhos iam fazer intercâmbio, então eles me davam os livros para estudar. E trabalhava numa empresa de telefonia bilíngue para treinar. Então eu fazia isso, de domingo a domingo. Nossa. Fazendo isso para me preparar. Aí eu lembro de um dia que eu voltei, eu tinha corrido, estava cansado, aí deitei ali, tomei um banho, deitei no sofá. Eu lembro do programa que eu estava assistindo, aqueles programas que passavam de mundo animal, eu adorava aquilo. Aí levantei, fui pegar uma água, aí minha mãe olhou para mim e falou assim, você já vai deixar a mãe de novo, né, filho? Aí eu falei, mãe, você acha? Só tinha um pessoal lá que sempre estudou em escola americana, pessoal, eu não acho que... Vanessa, é incrível. Eu voltei, fiquei ali no sofá, eu meio que adormeci. Aí a mulher que entregava correspondência, ela bateu assim na porta, me entregou o envelope, abri meio com sono aquilo, achava que eu estava dormindo ainda. Quando eu abri uma coisa linda, assim, parecia um diploma escrito assim, bem-vindo à Universidade da Pensilvânia. Não. Eu achava que eu estava dormindo, sem brincadeira. Eu olhei para o sofá para ver se eu não estava lá, porque eu achava... E foi assim que começou Era um a história. sonho. Né? E foi assim que começou. Nossa, olha, aí chegou na sua porta a notícia, assim. Foi. Eles me mandaram envelope dizendo que eu tinha conseguido passar. Fui para lá, assim, eu lembro que, acho que um mês depois, sem ter ideia do que era uma universidade americana. Eu não tinha feito universidade nem aqui. Aqui eu não teria condições de fazer. Eu me lembro que eu cheguei lá com um caderno de 12 matérias, 2 lápis e uma borracha. Eu não tinha ideia. Era uma universidade enorme. E sabe o que eles pensavam? Eles falavam assim, esse cara, ele treina muito. Porque eles só me viam correndo no campus. Não é que eu não sabia... Eu tinha uma aula aqui de fisiologia, minha outra aula de biologia era do outro lado. Imagina a USP. Então eu ia correndo. Então eles achavam que eu fazia aquilo para ficar em forma. Que ninguém, né, não conhecia ainda. Não conhecia, até eu aprender a me virar lá. Nossa. Primeiros 6 meses eu quis desistir. Sério? Mesmo não estando entendia lá? Nada. Então, assim, adaptar assim na faculdade também foi difícil, a adaptação. Difícil. Não entendia. Eu não entendia porque você fala inglês, mas você não fala o inglês suficiente para estudar numa universidade americana. Então eu sofria muito porque eu entrava numa sala de aula, eles não escrevem, eles ditam. E eu não conseguia acompanhar para ditar. Aí eu pegava o caderno de alguém emprestado para eu copiar, aí era só símbolos e marcações. Depois eu descobri que no high school deles, eles fazem uma aula, uma classe, que é para aprender com abreviações a escrever quando alguém está ditando. Então eu pegava o caderno, era símbolo, era barra, era não sei o quê, não adiantava nada. Aí eu queria desistir, ligava para casa. Nessa época eu já tinha condições de ligar para casa. Eu ligava para casa e falava, mãe, não dá, vou embora, não estou aprendendo, não estou conseguindo, os treinos nem começaram, nem tinha começado a pré-temporada ainda. Eu falei, não, filha, aguenta, você chegou aí, fica. Aí 6 meses passaram, comecei a me adaptar, foi melhorando. Foi fazendo amizade também? A amizade foi uma outra coisa. É? O americano, principalmente o jovem americano, ele não se aproxima de você se você não se aproxima dele, principalmente nas universidades. É uma coisa bem diferente. E eu reclamei uma vez, porque lá nos Estados Unidos eles colocam um professor para ser seu conselheiro. Então ele te ajuda a escolher suas aulas, o seu currículo, para você chegar até a sua formação, né? E eu falei para minha professora uma vez, eu não tenho amigo, eu só tenho os amigos do futebol e é só na hora do treino, né?
Aí ela me falou, mas você já tentou falar com eles? Aí eu falei, não. Eles falaram, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Você vem de outro país para cá, você tem bolsa de estudo, você está lutando com eles nas ferramentas deles, eles têm vergonha de falar com você, porque eles acham que você tem mais recursos que eles e não quer falar com eles. Então, eles acham que se eles se aproximarem, talvez eles sejam rejeitados. Você que tem que fazer o primeiro contato. Nossa. Isso abriu as portas. Daí Deu eu certo. comecei a me aproximar. E é verdade. E é verdade. E às vezes o pensamento da gente é o contrário. Não, acho que eles que querem a distância e tal. É. Olha só o pensamento de quem não tem a vivência, né, de outro país, como que é invertido, né, as coisas. E eu queria também que você falasse por que médico neurocientista? Como que surgiu isso dentro de você? Na verdade... É difícil também, hein? Na verdade, assim, eu queria ser médico esportivo. Então, eu queria, quando eu consegui, porque você só consegue entrar em medicina lá depois de 2 anos também. Os primeiros 2 anos são básicos, depois você faz um teste que chama MCAT, e aí você entra em medicina caso você passe. Os 2 primeiros anos são básicos. Nesses 2 primeiros anos básicos, eu já tinha a ideia que eu queria ser médico esportivo. Eu queria fazer o que a gente chama aqui no Brasil de fisiatria, né? Que é um ortopedista com formação clínica também. Então era o que eu queria fazer. Porque eu falei, bom, já que eu não joguei na seleção, eu quero ser um médico da seleção. Nossa, já pensou que fantástico? Quero ser um médico do São Paulo, quero ser um médico do Palmeiras. Queria isso. Sim. Só que no meio do meu curso, eu vi que a medicina esportiva, porque eu vivia machucado também. Então eu frequentava muito o departamento médico. Eu vi que a medicina esportiva não era tão avançada no futebol. Eles eram muito avançados nos esportes deles, beisebol, futebol americano, mas no futebol não era. E eu tinha um professor de neurociências, um professor neurologista, que eu trabalhava muito com ele no laboratório, porque eu, além de jogar futebol, eu trabalhava. Então eu trabalhava na biblioteca, eu trabalhava no laboratório. Porque assim, você ganha, mas todos os seus recursos ficam lá, porque ajuda você pagar, né? As suas taxas, você ainda paga algumas coisas. E aí eu comecei a me apaixonar pela neurologia, pela neurociências. Ele era PhD em neurociências, e aí eu comecei a gostar muito. Eu aprendi muito com ele. E ele me ajudou muito. Aí eu falei, não, eu acho que eu vou para neurociências. Foi isso que aconteceu. Foi aí que eu fui para neurociências e eu me encontrei. Aí você também se apaixonou, assim, você falou, agora é mais viável do que o esportivo. Mas você não se arrepende, não? Nem um pouco. Eu gosto muito. Assim, da neurociência, eu fiquei bastante tempo no hospital também trabalhando, porque você faz todo o currículo de neurologia, você faz todo o seu currículo, você ganha a sua formação, depois você entra numa residência, você faz um pós, mas o que aconteceu? Eu acabei trabalhando com outro professor, testando alguns produtos da indústria farmacêutica. E nessa de testar... Minha vida é assim, é uma sequência de acontecimentos que foram me levando e agora está acontecendo novamente. E aí, testando o produto para uma empresa de tecnologia médica, eu resolvi escrever o que eu achava que dava para expandir aquele projeto. Eles gostaram muito, eles me tiraram do hospital, e aí eu fui para a indústria farmacêutica. Eu tenho 20 anos de indústria farmacêutica. Então, depois que eu saí do hospital, eu fiz todo o período, mas depois eu fui para a indústria farmacêutica. Que bacana. Você faz muitas coisas, então, né? Eu tento. Agora nem tanto, mas eu tento. Nossa, que bacana. E também a música, né? Que você é rapper, né? Compositor. Eu queria também que você falasse como que entrou isso na sua vida, né? Como que vem sendo os seus trabalhos também nessa área. Eu costumo falar que se eu não tivesse um irmão que jogava futebol e me arrastou para o futebol, eu teria ido para a música. Porque desde criança eu sempre gostei muito e eu acho que era a música que eu era apaixonado mesmo. Só que esse meu irmão, ele era muito melhor. Ele era o craque da família. O camisa 10 legítimo. Ele era o cara que todo mundo... Assim, na família eles reconhecem, né? Quem é o... Mas ele era... Assim, acho que todo craque que tem o dom natural parece que não tem a mesma responsabilidade. E era assim com ele, né? E chegou um momento que ele não queria mais. Aí ele falou, não, você que vai ser jogador agora. E eu assumi isso e comecei a jogar. Ah, ele desistiu. Ele não queria. Ele tinha o dom, mas ele não tinha assim, a ambição de ser jogador. Né? Mas toda a família sabia que ele era o cara que tinha o dom para o futebol.
Eu era o nerd da família. Se fosse para escolher, ele futebol e você... eu era o nerd da família, o cara que lia, o moleque que lia, que gostava de experiência, dessas coisas. Que estudava. E ele era o cara. Mas ele me arrastou para o futebol. Eu gostava muito de música, sempre gostei muito. E lá nos Estados Unidos, lá tem uma coisa muito legal na universidade, que é assim, você não... Mesmo que você está num curso de ciências, né, na medicina, ou seja, qual curso que você tiver, tem o que eles chamam de eletivas, são as aulas eletivas, e você pode escolher o que você quer fazer. Então, eu fazia música, porque isso te ajuda muito. Você sempre se forma em 2 áreas lá. Se você tiver crédito suficiente, você pode ser um médico com formação também em psicologia, um médico com formação, sei lá, em gastronomia. Nossa, mesmo se você fizer essas aulas eletivas que eles chamam que você para completar seu currículo. Bacana. Se você alcançar o número de créditos, você pode se formar na segunda área também. E eu fazia música, porque eu gostava de música. Aí eu participava do coral gospel da universidade. Nos finais de semana, eu tocava em bar de jazz, de blues, eu toco gaita. Que legal. Trouxe a gaita? Não trouxe. No carro talvez tenha, mas e aí eu tocava, né? Tocava por, sei lá, para ganhar o que eles chamam lá, aqueles franguinhos fritos lá, que os caras queriam. Então eu ia lá, tocava pra gente ganhar. E eu tocava nesses bares de blues, cantava no coral gospel, a igreja também. Adorava muito o coral da igreja, porque eles são muito, né? O gospel lá é muito aqui forte. Também, né? Aqui também é assim, mas eu tive essa formação, porque eu ia na igreja, eu não tinha... Meus amigos me levavam com eles para a igreja, né? As famílias lá me levavam com eles para a igreja. Então eu participava, e aí a música fui desenvolvendo mais e mais. Mas aqui no Brasil, antes de ir embora, eu participava de festival também. Eu estudava aqui em Osasco, e tinha meus amigos, a gente tinha uma banda, participava de festival. Sempre gostei. Que bacana. Você falou do coral lá, mas era um ritmo diferente do que você está acostumado a fazer hoje. Sim, não, porque assim, é a música negra como um todo, né? O gospel era... A igreja batista que eu ia, era aquela igreja que ele era muito do worship, do soul, né? Aquela coisa bem da música, raiz da música negra mesmo. E o rap, ele deriva disso, né? Ele vem disso, né? E até eu falo, né, que nada mais é do que poesia em cima de um ritmo, né, cantada. E assim, os meus amigos, eles eram todos, assim, todos eles vinham dessa formação. Então, antes de começar um ensaio do coral, a gente ficava cantando rap, eu cantando blues, e eu fui aprendendo muito isso com eles. Eu fui absorvendo muito isso. E era muito legal, porque eles não sabem o que eu era. É assim, eles não porque assim, eu sou muito misturado. Minha família é muito misturada. Sou muito misturada. Meu pai era filho de português com uma negra. A minha mãe já puxou mais para os brasileiros, para os italianos, né? Então, eu sou uma mistura. Em casa, eu falo que parece ninho de gato. Era 3 de cada cor. E apesar de ter olho claro, eles olham para você, porque nos Estados Unidos é muito isso, é muito dividido. Se você não é branco, e você não é negro, eles não sabem o que você é. Então, até na universidade era engraçado, porque assim, quando eu chegava para comer, ficava os negros de um lado, os brancos de outros, e nós internacionais, a gente sentava com um ou com o outro, ou ficava entre nós. Mas não... E eles olhavam para mim assim, eles não sabiam bem, assim, qual era a minha raça, né? E eles só sabiam que eu gostava de música e estava cantando com eles e estava aprendendo com eles. Inclusive, assim, as pessoas não entendem muito o rap quando ele é tocado aqui no Brasil, o americano, porque ele não está falando em inglês, ele está falando em Ebonics, que é a língua negra americana, ele está falando em Ebonics. E eu, de tanto conviver com eles, eu aprendi o Ebonics, né? E às vezes eu falo assim, as pessoas estão cantando essa música, mas se soubesse o que quer dizer mesmo, não estaria cantando. Que às vezes a gente ouve e fala, pô, legal a música, mas às vezes a letra, né, não é muito edificante, digamos assim. E é isso que eu tento fazer no Brasil, uma letra edificante. Sim. Eu gosto muito de passar uma mensagem, primeiramente porque eu vivi isso, né, de você estar numa situação onde você não vê muito futuro. A maioria dos meus amigos assim foram por caminhos muito difíceis mesmo. Alguns deles já não estão mais aqui, outros acabaram sendo presos e tendo dificuldades.
Então eu tento passar, não, você está nesse meio, mas assim, você não precisa ser desse meio. Tem uma música minha que chama Febem, o Produto do Meio. É uma história real, que um garoto que cresceu comigo, morava no mesmo prédio, e eu lembro que eu chegava do treino, eu com a minha bolsinha lá, vindo do treino cansado, eles me chamando para ir para essas atividades ilícitas, né? E eu falava, não, eu vou continuar jogando futebol. E ele falava assim para mim, não, futebol não vai dar nada, né? Vem com a gente, dá para você comprar um tênis legal, dá para você comprar... Eu falava, não, vou ficar aqui e tal. E por incrível que pareça, essa música ela fala exatamente a história como aconteceu. Da última vez que eu vi ele me pediu uma camiseta do time que eu jogava. Eu dei a camiseta, ele tinha saído, que ele estava preso por muito tempo. E ele falou para mim, ó, você tá certo, eu deveria ter jogado futebol. E a música fala exatamente isso. Então eu tento passar para essa molecada que, não importa a situação que você tá, não importa quanto difícil seja. Eu falo assim, se eu conseguir, qualquer um consegue. De verdade, sem demagogia nenhuma. Se eu conseguir, qualquer um consegue. É só você ter fé, ter luta, correr atrás, não tá certo. Pode ser que seja muito mais difícil do que foi para mim, né? Eu não quero dizer que eu fui o cara que atravessou tudo. Não, eu tive muita ajuda, tive mesmo. Mas dá. Você não precisa se jogar, se aventurar num caminho que você não vai saber onde você vai parar. Sim, se mantém ali. Então, a música, esse projeto, Dr. J, eu falo que não é... Eu não sou... O Dr. J é um projeto. É exatamente para isso. É isso. Aí eu falo assim, ó... A minha missão é levar a mensagem. A minha missão é levar a mensagem. Esses dias eu estava passeando com meus cachorros. Adoro cachorro. Vivo catando cachorro na rua. Eu também, só que minha mãe nunca deixou eu ter um cachorro em casa. Ah, é? Se quiser, a gente arruma pra você. Tem... Nossa, ela tá assistindo. Eu acho que agora ela, nossa, entrou em cólicas. A gente adora cachorro e eu tava andando com meus cachorros lá, tudo adotado, porque a gente adota cachorro. Adota, tenta ajudar, tirar da rua. E aí eu passei, aí tinha um pessoal varrendo a rua, aí eles estavam ouvindo louvor, né? Aí eu peguei e voltei. Eu falei, você gosta de louvor? Eu falei, gosto, sou cristão. Eu falei, que legal, cara, eu também. Eu falei, você já ouviu essa música aqui? Puta, essa música, tal, não sei o quê, puta, que legal, não sei o quê. Só que ele não se tocou que era eu, né? Ele começou a ouvir, ele falou, nossa, meu amigo também segue esse cara, não sei o quê. Aí eu falei assim, sou eu. Ouve aí minha música, vê se você gosta e tal. Nossa, eu vi assim, que a palavra... E ele falou, pô, essa música aqui... fala de mim. Eu falei, eu encontrei o personagem da minha música. Aqui tem uma frase da minha música que fala assim, olha só esse mano que vem chegando aí, cantando louvor enquanto pega o lixo, domingo na igreja ele ajoelha e honra o Cristo. E ele falou assim, cara, esses dias também, cara, eu tive uma mensagem muito legal. Uma moça, ela tem uma música minha que chama Ele é com Você, que fala os momentos onde Deus está perto de você o tempo todo. Ela falou assim para mim, você fez essa música para mim. Eu falei assim, eu falei, não, você fez. Hoje eu acordei tentando saber como eu ia terminar minha vida e eu ouvi sua música. Nossa. E não é só uma pessoa, jamais pessoas falaram isso, que ouviu a música no momento que mudou o pensamento deles. Estavam pensando coisas muito ruins, né? Então, de verdade, eu precisava fazer música porque me faz bem, é o que eu gosto. Mas assim, a missão realmente é levar essa mensagem. Você sentiu também que Deus continua usando, né? Não só um gosto pessoal, mas para alcançar vidas. Esses testemunhos são tremendos. Da pessoa se reconhecer naquela canção. Que você nem, né? Quando eu acredito que o Espírito Santo também, né? Dá as canções assim, né? Ministra no seu coração. Exato. Então, a pessoa se vê ali é porque você precisava levar essa mensagem de alguma forma para ela. Eu acho que você falou uma coisa muito legal, porque eu estava até falando com a minha amiga Renata, que está aqui comigo, assessora do projeto. Eu estava falando para ela, às vezes eu ouço e eu falo, como que eu escrevi isso? Como foi que eu escrevi isso? Tem uma história muito legal da minha filha. Ela, na época da pandemia, como você está citando, ela não tinha tempo, fazendo muitas ligações de casa, não tinha tempo, e ela não estava estudando. A gente não conseguia nem acompanhar as aulas dela. Aí ela estava lá desenhando, e ela veio assim, eu numa reunião.
Ela veio, olha papai, meu desenho. Eu, filha, não veio, papai tá numa reunião. Ela abaixou a cabecinha e voltou. Eu falei, ó, vou ter que sair da reunião agora, porque eu preciso dar atenção aqui. Saí da reunião, eu falei, vem cá me mostrar seu desenho. Aí eu fiz uma música que chama Dia de Criança. Fiz essa música por causa desse evento. E nessa música tem uma frase que fala... tinha até um truta que falava assim, deixe todas as crianças vinde a mim. Um cara meio hippie, diferente mano, que deu um rolê aqui há mais de 2000 anos. Aí depois eu fiquei falando, meu, da onde vem isso? Né? Da onde vem essas coisas, assim? Da onde vem essas... Porque todas as minhas músicas são histórias. Mas todas são composições suas. São todas composições minhas e dessas ajudas que eu recebo. Porque tem coisa ali que eu falo assim, não sei como escrever isso. Realmente simplesmente fluiu. Fluiu. Nossa. Testemunho de Pastor é uma música que conta a história de um pastor que ele era do mundo da criminalidade e ele passou por um período, só que ele não morre e ele recebe a missão de pregar o evangelho. Essa música Testemunho de um Pastor é uma das minhas músicas mais tocadas, assim, acho que no Instagram tem mais de 600 mil views, assim, é uma música bem tocada. E essa música, eu sonhei com a música, eu sonhei com a história. Aí eu escrevi a música muito rápido, assim. E assim, essa música é impressionante, porque ela encaixa tudo, a história certinha. De um pastor que fala assim, né, que ele que está na igreja e ouve o testemunho desse pastor. E o pastor conta isso daí. Eu tenho certeza que esse pastor existe. Como o Gari da minha música, eu encontrei com ele a semana passada. Eu vou encontrando os personagens da minha música. Não sei isso que eu ia falar, que você faz as músicas para as pessoas que vão se identificar com elas. Eu falo, não, peraí, ele escreveu essa música para mim. Olha só que incrível. Essa moça falava, não, você escreveu essa música para mim, eu tenho certeza que você escreveu. Eu falei, escrevi para você. Aí você, conforme o tempo vai passando, você vai encontrando essas pessoas, até mesmo para Deus te mostrar que você está sendo usado. Que maravilha. E é impressionante a forma que Deus usa a gente. Porque, Vanessa, eu não tinha ideia nenhuma de agora, nessa fase da minha vida, de fazer música. O que aconteceu? Eu tinha um estúdio em casa, a pandemia, eu não entrava nesse estúdio, estava lá montadinho, mas eu não mexia. A pandemia veio e eu comecei a entrar lá. Só que aí eu fiz uma música, mostrei para alguns amigos, eles ficaram super felizes, falaram, não, você precisa continuar, E a coisa foi crescendo, e assim, eu fico impressionado, assim, como tudo está crescendo de uma forma muito orgânica, assim. Aí aconteceu uma coisa muito legal, o estúdio Midas, né, do Rick Bonadil, me chamou para participar de uma coletânea gospel. Legal. E aí a gente gravou uma música lá com eles, né, um estúdio grande, acho que é o maior da América Latina. E ficou muito legal esse trabalho também. E as coisas estão acontecendo. Bacana um estúdio grande assim, inserir o gospel, né, também. Eles fizeram um trabalho muito legal. São 10 artistas e as músicas são muito bonitas, assim. Estava vindo para cá, as músicas das pessoas que estão lá são muito bacanas. Todas elas bastante tocantes, assim. E você tem ideia, assim, de quantas composições que você já gravou, ou que tem também, que Deus já te entregou ali, né, que você já tirou do papel ali, como que é? Como que funciona esse cronograma, né, de canções? Eu não costumo forçar muito, sabe? Quando eu recebo uma inspiração, eu trabalho nela, às vezes eu consigo fazer muito rápido, às vezes demora, eu largo, demora um pouco. Mas eu tenho bastante, porque eu escrevo desde moleque. Já tiveram outras pessoas que gravaram música minha, já teve banda que gravou música minha. Quando eu não estava no Brasil, depois eu descobri, eles me mandaram, falaram, posso gravar essa música? Posso, eu nem mexo com música, na época eu não estava nem mexendo. Pode gravar. E gravaram e assim, teve uma participação num festival, tem uma empresa muito grande aqui em Osasco, uma empresa multinacional. Eles fizeram um festival de bandas. E eu lembro que a minha banda entrou, a gente era moleque, a gente tinha 14 anos. E eu lembro que tinha bandas profissionais, tinham 100 bandas. E nós ficamos entre os seis com uma música minha. E eu lembro que o jurado dessa música era o Toquinho. E ele falou para mim, ele falou, você deve continuar escrevendo, mas assim, fui jogar futebol, esqueci disso aí. Por anos não mexia com música. E aí um dia, por causa da pandemia, eu acho que assim, o que acontece? Você tem uma missão, você pode nem estar trabalhando nela, mas um dia Deus vai te lembrar. Vai te lembrar, Ele vai mudar ali os caminhos que você está seguindo para você fazer o que você tem que fazer. E hoje você concilia as duas coisas, né?
A medicina e também as canções. Você costuma fazer, tipo, eventos também? Cantando ou não? Não, assim, não, a gente fez um show semana passada, desculpa, o ano passado, foi muito legal, um show muito bacana, a gente fez, muito bem produzido. Nós temos planos de fazer mais um esse ano. Nós estamos nos inscrevendo em eventos, então, mas assim, eu tenho também o lado da palestra, que eu gosto muito de falar dessa questão da neurociência, todas essas descobertas. A ciência e a espiritualidade, em algum momento eles se separaram e agora a gente vê que elas estão se aproximando novamente, né? Então, assim, você vê que, assim, como as pessoas, a oração, os efeitos da oração, né? Não só os efeitos da oração agora estão sendo estudados pela neurociência e vendo como ele traz benefícios, né? Caminhos e evolução neural que você tem a partir da oração, né? Então, isso é muito legal. Tem uma coisa muito bacana que na neurociência agora, cerca de 10 anos que começaram a estudar, que é uma coisa que chama neuroplasticidade. A neuroplasticidade é muito interessante. Nós já sabemos de tudo isso, só que em algum momento parou de se falar disso. Se acreditava que o cérebro de um adulto, quando a partir do momento ele para de produzir células nervosas, os seus neurônios. E há cerca de 10 anos de estudos começou a mostrar que não é verdade. Nós continuamos a desenvolver essas células. Então, assim, e a oração é uma das coisas que faz e que estimula esse crescimento de células nervosas, a oração. Uma outra coisa que acontece é assim, nós sempre falamos, não, tem que pensar positivo, né? Sempre não pensa coisa ruim, pensa no positivo, pensa. E o que acontece? Eles mostram em exames que assim, quando você tem pensamentos recorrentes, preocupações, pensamentos negativos, o teu cérebro ele sempre quer economizar energia. O que ele faz? Ele constrói um caminho aqui para você. Então o que acontece? Toda vez que você pensa negativo, ele usa aquele caminho. Já está fácil. Então aqui no cérebro da Vanessa, ela pensou negativo, eu disparo aqui, aí produz aquelas substâncias para o corpo dela e ela já fica viciada naquele ritmo, porque aquelas substâncias que ele produz também vicia. Então acontece isso. Estudos agora mostram, se você começa a trocar os seus pensamentos negativos por pensamentos positivos, aquele caminho que você tinha, ele vai denaturar, ele vai morrer e você vai criar um novo caminho no teu cérebro para esses pensamentos positivos e você vai começar a produzir substâncias que te fazem bem. Todas aquelas substâncias que te fazem bem. Aí você começa a se sentir melhor. As coisas começam a dar mais certo para você. Isso está sendo provado pela ciência. Isso é muito interessante. Quer dizer, a forma que você pensa pode mudar fisiologicamente e fisicamente o teu cérebro. Então, por isso que a neurociência ela é tão apaixonante, porque ela traz informações que não são informações que as pessoas comuns têm muito contato com isso, mas isso acontece. E a oração é uma coisa muito importante. Até a posição que você ora, de colocar o joelho no chão, ela te ajuda a produzir substâncias que te fazem sentir melhor. Nossa, o fato de você. Então, se a gente orar sentado, orar em pé, dá muita diferença de orar de joelhos. Não, é que orar não é que dá diferença. A oração ela sempre vai ser positiva, mas a posição de você ficar de joelhos te coloca numa frequência onde você se conecta melhor e você produz substâncias que te fazem sentir melhor. Nossa, eu estava vendo um estudo sobre isso. Tem muita coisa legal. A própria água, né? As próprias plantas. Né? Você tem estudos que mostram plantas que ficam perto de pessoas que oram, casa onde você tem um ambiente, né, onde você tem lá o seu evangelho, que você faz, que você fala de Deus, que você lê realmente a palavra, a harmonia daquela casa ela é diferente, as plantas reagem a isso. Você traz um ambiente saudável ali. Nossa, que bacana. Traz. E na neurociência é muito legal, porque ela vai te mostrando que coisas que parecia crença, porque a sua avó falava que faz bem você fazer. Não, ela vai mostrando cientificamente que aquilo realmente dá resultado. Sim, que nem você falou, né, no início também, que as pessoas pensam, né, positivo, pensam no negativo, tá?
Só que acaba viciando aquilo. Então, muitas pessoas, você anda com ela só vai... Né, você fala, não vou andar mais com essa pessoa, porque ela só pensa negativo. E aquilo também até acaba te contaminando, né? Sim, contamina. Você fala, nossa, não é possível, gente. Contamina. Tem muitas coisas, assim, que nós não... Tem coisas que a gente faz porque a gente não sabe muito bem por quê. Né? Quando você começa a estudar aquilo, você vê que você tem comportamentos que não te fazem bem, mas você continua fazendo. Isso explica também muito por que as pessoas elas têm alguns vícios. Por que elas fazem determinadas coisas e elas não conseguem parar? A partir do momento que você entende o que dispara aquele mecanismo, e a neurociência ela te ajuda a entender isso, e o que acontece a partir daquilo, você consegue evitar. Se você tem um comportamento... Porque, assim, todo comportamento que você tem dispara uma reação no teu cérebro. Sim. Disparando essa reação no teu cérebro, ele vai produzir químicos que vão ser secretados no seu corpo. Isso vai te viciar e você vai continuar fazendo, porque você cai nessa roda. A partir do momento que você entende por que você faz aquilo, você começa a evitar, você começa a se conhecer. A gente chega aqui, Deus coloca a gente aqui com uma missão, né? De se autoconhecer. Sim. E entender que tudo que ele faz, tudo que você passa nessa vida, tudo que de bom, de ruim, é para o seu crescimento. Então, assim, muitas vezes... Já aconteceu isso comigo, né? Quando eu não entendia, às vezes, diante das dificuldades, eu falava, o que você está fazendo? Você não está vendo? Eu não sou seu filho, você não me colocou aqui. Aí você vai entender que é só reflexo das suas atitudes. E que ele só vai ajudar aquilo para te melhorar e para você deixar e aprender com seus próprios erros. Tem gente que fica magoadinho com Deus, achando que Deus é o culpado e ele que é o perfeito, né? Nós somos perfeitos e é Deus que está fazendo alguma coisa errada. Mas, na verdade, tá vendo? O pensamento positivo faz toda a diferença. Tem que começar a pensar positivo. Então, não é bobeira quando a pessoa fala, você tem que pensar positivo. É porque isso realmente gera algo diferente em você. Exato. E eu acredito... a minha própria história fala isso. Eu não tenho como não acreditar. Porque as passagens que eu tive mostram que, assim, ele sempre está ali com a gente. Eu tenho o título da minha música, né? Ele é com você. E sempre foi. Eu tenho uma passagem, um testemunho muito legal. Eu passei uma dificuldade nos Estados Unidos muito grande antes de voltar. Muito grande mesmo. Minha vida, sério, assim, coisas muito difíceis. E minha mãe estava doente no Brasil, que foi um dos motivos que eu voltei para o Brasil. Para ajudar nos cuidados da minha mãe. Minha mãe estava desenvolvendo uma doença neurológica. Ela estava no início de um Alzheimer. Na época a gente não sabia o que era, mas meus irmãos conversavam com eles. E a minha vida nos Estados Unidos estava muito difícil. Tão difícil que eu caí numa situação que eu não conseguia ver para onde aquilo estava me levando. Eu me lembro de um dia, e você para de cuidar das coisas, você para de cuidar de você para de cuidar do que é importante. Eu lembro que um dia eu acordei e eu estava contando isso para os meus sobrinhos semana passada. Eu tenho uma sobrinha minha que é estudante de medicina. Eu estava falando para ela, né, que faça toda a medicina do mundo, mas não esqueça de Deus, porque Deus, ele é o médico dos médicos. E essa situação estava muito difícil, muito difícil. Acabou a comida na minha casa, eu tinha que comprar comida. Aí eu fui ver, eu tinha $40 na carteira e meus cachorros estavam sem comida. Eu tive que tomar uma decisão, ou os meus cachorros comiam ou eu comia. Você não acredita, cara? Eu falei, não, eles vão comer, porque eles dependem de mim. Só que antes de sair de casa, eu botei o joelho no chão e fiz uma oração. Falei com ele, falei, cara, você não me tirou de onde você me tirou. A gente não viveu tudo isso para acontecer isso agora. Não pode ser. Por que você me tirou de lá? Por que tudo isso aconteceu para eu estar nessa situação? Né? E fui comprar a ração dos cachorros. Quando eu voltei, a bandeirinha da minha caixinha do correio estava para cima, quando tinha carta. Eu abri, peguei a correspondência, e eu nem sabia. Eu tinha ações da empresa que eu trabalhava, que eu tinha sido desligado, que tinha uma quantidade de dinheiro que dava para eu viver mais 8 meses, pagar tudo que estava atrasado e continuar. Assim, eu falei, nossa, eu não sabia que isso era tão rápido assim, né? Acabei de orar, e aí você não é? E aí você fala assim, você tinha, você esqueceu. Não, cara.
Ele vai te ajudar. Tá difícil, tá difícil. Você pode estar passando por a maior dificuldade da sua vida. Não perca a tua fé. Não perca. Porque, assim, Ele nunca vai te abandonar. E saiba, tudo que você está passando, primeiro foi porque você causou, e segundo porque tem um aprendizado ali para você. Sim, algumas coisas Deus permite também, exatamente para a gente crescer, né, ser esticado ali por Ele. E poderia ter chegado em outro momento, mas chegou esse recurso bem a hora que você ajoelhou, tá vendo? Tem gente que não acredita, que pensa que é coincidência. Mas não tem como, porque Deus faz exatamente de uma forma que a gente vai entender que foi Ele que fez, né? Exato. E na medicina, a gente vê casos assim que a gente fala... Sabe uma coisa que eu... Duas coisas. Quando eu cheguei na faculdade de medicina, a primeira decepção é descobrir que não existia cura para quase nada e tratamento para tudo. Cura para doenças, assim... Claro, tem medicações que fazem um excelente tratamento, alguns conseguem a cura, mas assim, existem muitas doenças que não têm cura, existem tratamentos. Essa foi a primeira lição. E a outra coisa que eu aprendi, que a dor, por mais que existam estudos, eu sempre trabalhei muito na indústria farmacêutica, na área de dor, de pesquisa em dor. E você tem um componente ali da cura que a medicina ela não compreende muito. Então, assim, você vê pessoas que estão prestes a partir e tem uma recuperação e vive. Existem estudos de pessoas com a mesma patologia, a mesma doença, e pessoas em estágios muito semelhantes, uma vive, outra não. Tinha um médico, professor meu, que ele falava assim, eu trabalhei 6 meses na ambulância, e eles mandam os novatos ir socorrer, né? E você pega casos horríveis, assim. Eu trabalhei numa cidade que era muito violenta, Nova Jersey. A cidade é muito violenta. E às vezes a gente pegava aqueles caras assim que tinha tomado tiro, estava muito mal, estava muito ruim. E aí ele falava assim, e o cara de olho aberto, orando, pedindo, rezando, não se dava como derrotado. O médico falava, esse daí vai viver. Eu falava, mas doutor, o cara tá mal, tá perdendo muito sangue. Não, ele vai viver. Aí você pegava um cara que tinha tido ali um acidente de automóvel, tava com uma lesão, tudo mais, mas o cara estava entregue, ele falava, esse não há, ele não... Nossa, só de ver ali... E assim, aquele que estava ali pegado a Deus, rezando... Claro, existe um momento para todo mundo, não é sempre que isso acontece, porque nós temos nosso período aqui. Nós temos nosso período aqui nesse plano aqui, né? Mas assim, com Deus fica mais fácil. Sim. Né? Eu já recebi testemunhos assim de pessoas que foram, né, diagnosticadas e tal e não aceitavam aquilo e falavam para o médico, meu Deus vai me curar. E o médico falava assim, não, mas Deus não existe. Mas se existe, então ora para o seu Deus. E aí testemunhos que depois a pessoa voltou lá, né, o paciente foi curado e aí o médico até se converte ali, porque, nossa, mas você não passaria dessa noite. E você está, sabe, saudável, realmente os seus exames não tem nada. Então eu recebo muitos testemunhos assim, né? Eu queria até perguntar se você já trabalhou com algum médico, né? Alguém que realmente não tinha fé em Deus e viu milagres assim em pacientes. Já, nossa, assim, você ouve muitas histórias, né? Em hospitais assim, você trabalhando com outros médicos mais experientes, eles contam histórias assim, exatamente como essas, de pessoas que não aceitam o diagnóstico, que elas não veem aquilo como terminal e não é, e deixa de ser. Eu estava contando um caso para eles no carro agora, desse senhor, que ele tinha um câncer terminal, só que o médico dele acreditava muito em Deus. Já era o contrário. E quando ele fez o tratamento, que ele voltou, o médico dele falou, você não tem nada, você está ótimo, Deus te curou, você vai ficar bem. Ele viveu 30 anos sem problema nenhum. 30 anos depois, ele adoeceu novamente. Ele voltou para o hospital, o médico já tinha morrido. Aí o médico que atendeu, ele falou, o senhor ainda está vivo? Ele falou, tô. Ele falou assim, o senhor é um estudo de caso aqui. A gente estudou muito o seu caso. Como que com o câncer que o senhor tinha, o senhor viveu tanto tempo? Ele tinha câncer ainda, só que o médico não deixou ele acreditar. E aí ele viveu todo esse tempo. Olha só. Então, quer dizer, assim, você não aceitar, acreditar que tem essa força maior, Deus olhando por você,
É muito importante. E eu recomendo isso, sabe? É até um pouco, como médico, falar sobre isso. Porque, assim, se eu tivesse dentro do hospital, provavelmente eu ia receber retaliação. Sim, não, é por isso que eu perguntei, porque realmente acontece isso. Não, mas olha, é aquilo que eu falo, assim, você vem com uma missão, você tem que falar, não importa o que as pessoas pensem, né, você. Mas eu te falo uma coisa também. Os médicos, tem muitos médicos que sabem que existe aquele componente, aquele fator que é inexplicável. Sim. Muitas curas acontecem inexplicavelmente, né? Sim. E eu te falo uma coisa, a medicina, ela não é uma ciência exata, justamente por isso. Tem muitas coisas que não se sabe ainda. A gente vai caminhando, vai aprendendo. E eu te falo, a ciência e a espiritualidade nunca tiveram tão próxima e eu acho que vai continuar sendo assim. Sim. Você pega na Bíblia também, você vê os milagres que Jesus fez, muitos são na saúde mesmo, né? Exato. Aí você vê o tanto de milagre que Deus realizou, então quando acontece hoje em dia, né, em algum diagnóstico, em algum hospital, assim, que vê os exames e fala, pô, isso aqui não tem explicação. É uma coisa totalmente, assim, fora do natural. Então, quer dizer, existe algo que fez acontecer isso, né? Uma amiga minha, ela tinha, alguns tumores apresentaram, né? Ela teve neoplasia e ela foi buscar ajuda espiritual, né? E fizeram oração, acompanharam ela. Aliás, eu tenho mais uma amiga que passou por esse processo e curada. Sim. E está ótimo. Estão ótimas e não tiveram problema nenhum mais, e graças a Deus, porque elas tiveram essa fé, acreditaram que Deus tinha uma missão ali para elas, era uma passagem que elas tinham que passar. Até mesmo muitas vezes a gente passa por alguma coisa para a gente se solidarizar com pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Você abre os olhos para os sentimentos e para a dor dos outros e ajuda sempre que puder. Eu acredito muito nisso, eu acredito que nós viemos aqui para ajudar uns outros e não importa qual é a sua função. Você tem que... Eu falo assim, eu não espero fama na música, não espero dinheiro. Tudo isso é muito bom se você puder usar isso para ajudar as pessoas, para continuar nessa missão. Porque a missão realmente é passar uma mensagem. Sim. Se isso for ajudar para você levar isso mais longe, muito bom. Muito bom. E eu acho que a gente precisa disso na música. Eu acho que os nossos jovens precisam ouvir coisas saudáveis. Eu falo que assim, eu quero que a minha filha ouça minha música, possa ouvir minha música, ela possa ouvir. Se toca, um amigo meu fala assim, a tua música é a música que dá para ouvir com o filho no carro. Se toca, né? Eu tenho uma música que toca na rádio, falo assim, se toca na rádio, pode ouvir com o seu filho, você não precisa mudar. Sim. Isso é bom. Que bacana. E você vem alcançando muitas vidas, né? Muitos corações, descobrindo várias pessoas que fazem parte do que você escreveu. Isso eu achei incrível, gente. Que bacana. A gente está quase finalizando aqui, mas eu queria que você também falasse dos seus projetos futuros, das suas expectativas para os próximos anos, que você é multitarefa, né? Eu tento. Assim, o meu projeto na música é isso, continuar levando a mensagem. Nós temos, assim, queremos crescer, estamos buscando oportunidades, continuar fazendo isso. Nós queremos fazer mais um show esse ano, pelo menos um show por ano, fazer um show por ano, onde a gente possa divulgar melhor, trazer mais pessoas para conhecer nosso trabalho. E é isso, é continuar passando a mensagem. E a gente tem muita vontade de alcançar mais pessoas. Estamos fazendo isso, porque o nosso Instagram está crescendo muito. Queria deixar aqui, dr.j@oficial, se puder seguir. Ouve lá as músicas, fala se gostou. Se não gostou, fala também. A gente sempre quer aprender e melhorar. Legal. E é isso, continuar passando a mensagem mesmo. Canal no YouTube tem também? Tem, mesma coisa. Só jogar lá DRJ, vai aparecer. Bacana. Então, você ainda que não conhece o trabalho do Dr. J, vai lá, siga também, né, nas redes sociais e sejam abençoados pelos trabalhos que tem e também pelos que virão em nome de Jesus. Quando fazer show, avisa para eu ir lá também. Ah, a gente avisa sim. Adoro rap, trap. Depois que eu comecei a ouvir, verdade, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, eu sempre coloco na programação da rádio, porque realmente é um ritmo bem bacana e bem ganhando muitos jovens, né? Sim. E é um caminho legal de alcançar os jovens, porque eles gostam muito. Que bacana, muito bem, muito bem. Antes de finalizar, você é cantor, médico, compositor, agora é o momento pregação, Dr. J. Uma mensagem abençoada para os telespectadores, o que Deus colocar no seu coração. Sim. Então vamos lá. Eu queria pedir a todos que
não deixassem de acreditar, por mais difícil que for. Naquele momento que você estiver sem esperança, aquele momento que estiver muito difícil, coloca teu joelho no chão e fala com Ele. Ele é teu Pai, Ele jamais vai te abandonar. Saiba que Ele conhece você desde o início e além. E Ele sempre vai estar com você. Confia. Confia, não perca a sua fé, por mais difícil que seja. Chama o Espírito Santo para perto de você e Ele vai te atender em qualquer situação. Acredite no seu presente momento. Não se preocupe com o seu passado. Não se preocupe com o amanhã. O amanhã ele não existe. Quando ele chega, ele já é hoje. E hoje, nosso Senhor maior, nosso Pai maior, nosso Deus amoroso, vai estar sempre com você. Que assim seja seus dias, que assim seja suas noites, que você possa se sentir abraçado por esse Espírito Santo na sua casa, no seu lar, onde você estiver. Que Deus te abençoe, hoje, agora e sempre. Amém, amém. Que mensagem poderosa e prova viva que Deus providencia quando coloca o joelho no chão, hein? Providencia. Vai lá. Ele acabou de contar aqui, hein, ó, a providência. Que bacana. Eu já preciso encerrar, mas a gente pode fazer uma parte 2 também, não tem problema. Tem muita coisa para contar aí também. Ah, tem muita história. Que bacana. Eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho, né, mais da sua história, da sua trajetória, assim, pessoalmente. E as portas aqui estarão sempre abertas, volta quando quiser. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Que suas músicas continuem alcançando muitas vidas, muitos corações, viu? Amém. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Que legal. E o nosso programa vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e siga os links aqui na descrição do vídeo abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Bom.